Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje, então. E hoje nós vamos ver Daniel capítulo 3, a partir do versículo 20. A palavra diz assim: E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos capitães: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Então olha o que diz a palavra aqui. Estes três homens, eles foram lançados dentro de um forno, tá? De fogo ardente. Esta fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais, porque esses três homens não quiseram se prostrar diante de uma imagem que o rei Nabucodonosor havia feito. Eles estavam na Babilônia, como eu já falei antes, né? Juntamente com Daniel, eles foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor. Então lá eles ficaram por 70 anos, né? O povo ficou cativo na Babilônia. Mas esses homens foram jogados atados. A única coisa que se queimou foram as amarras, aquilo que queimava, aquilo que amarrava eles. Aqui nada se queimou, a roupa deles, nem um fio de cabelo. Se você que seguir lendo aqui, capítulo 3, você vai ver. Nem sequer um fio de cabelo deles se queimou. Você já sentiu o cheiro de cabelo queimado, de roupa queimada? Nada disso aconteceu. O rei ficou surpreendido. Então, quando você confia em Deus, esses três homens disseram que eles não iriam se prostrar diante daquela imagem, mas somente diante de Deus eles se prostravam. O rei ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogou eles lá dentro. Aquilo estava tão quente que os homens que lançaram eles lá dentro morreram queimados, só o calor que estava ali na boca, na porta, né, daquele forno. E você imagina, os três foram lançados lá dentro, amarrados com suas roupas, seus chapéus, e nada se queimou. E o rei viu 4 homens soltos, e um era semelhante ao filho dos deuses, né, como eles costumavam dizer, ou seja, Deus enviou um anjo até lá para que se libertasse os três. Então é assim que Deus faz. E respondeu, né? Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então ele reconheceu que eles tinham Deus nas suas vidas e que Deus cuidava, guardava eles. Quando nós confiamos em Deus com todo o nosso coração, quando Jesus é o nosso bom pastor, nós cremos, nós confiamos, entregamos a nossa vida completamente a Ele, é assim que Deus faz. A palavra diz que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar e nos livrar
por onde quer que nós andarmos. Sempre os anjos do Senhor vão te guardar. Os anjos do Senhor vão te livrar. Então Deus, Ele nos guarda. Quando eu trabalhava em uma empresa, que eu era vigilante, eu estava fazendo a ronda. E à tarde, né, batia o sol, tinha um asfalto por onde a gente passava e eu não vi que ali, né, tinha uma cobra. Mas tinha do outro lado, né, um ninho que tinha uma coruja. E eu vi que a coruja, Deus fez com que eu olhasse para aquela coruja, eu vi que a corujinha estava cuidando algo, mas eu não sabia o quê, porque o reflexo do sol não permitia que eu visse a cobra. Então, eu olhei, eu disse, bom, tem algo por aqui que essa coruja está cuidando. Eu vim mais para o meio, eu saí do canto, onde tinha a borda ali do paralelepípedo, né, onde estava o poste, que eu tinha que bater o boto. Eu só senti assim, tipo um laçaço nas minhas pernas, na minha perna direita. Quando eu olhei para o lado, estava uma cobra, toda enroladinha, só com os olhinhos, eu só vi os olhinhos dela e o rabinho, né, na pontinha levantado. Bom, eu fui, né, até a portaria, nós chamamos daí os bombeiros. Quando o bombeiro veio buscar, ele disse, isso é uma cascavel. Se vocês vissem a fúria daquela cobra dentro daquela caixa onde aquele bombeiro a colocou, ela veio para me dar o bote, mas eu senti como se algo tivesse feito assim nela. Pá. E quando eu olhei pro lado, eu vi ela estava ali enroladinha. O que é isso? Um livramento que Deus me deu. Por quê? Porque eu sou serva. Se você é servo de Deus, se você confia a tua vida a Deus, acontece isso. Deus nos guarda, Deus nos livra. No dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor, nós vamos saber de tantas coisas que Deus fez que nós nem percebemos no nosso dia a dia. Quanto cuidado, quanto livramento, quanta coisa. Deus nos cuida, Deus nos livra e nós nem ficamos sabendo. Então, por isso nós devemos ser gratos todos os dias, por mais um dia, por poder levantar, por respirar, poder ir trabalhar. Quantas pessoas gostariam de ter o trabalho que você tem, de ter a tua casa, de ter a provisão que tem na tua vida e não tem? Então seja grato. Muitas pessoas vivem uma ingratidão muito grande, murmuram, reclamam, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, mas elas não olham a situação de outras pessoas. Tem pessoas que neste momento não têm o que comer, não têm um trabalho, não têm uma roupa para vestir, não têm uma casa para morar. Pessoas que estão em situação, né, de moradores de rua, só que ela não vê que ela tem tudo. Que ela tem um chuveiro quentinho para tomar um banho, que ela tem roupa para vestir, que ela tem uma casa para ela voltar quando ela sai do trabalho, que ela tem alimento, que ela pode ligar e pedir um lanche e vir entregar na porta da casa dela, que ela pode comer o que ela quer. Você já pensou? Pessoas que têm restrições a alimentos, que não podem comer, têm vontade e não pode, você pode comer tudo e você está reclamando. Então, é muito triste a ingratidão do ser humano. Por isso que nós devemos ter empatia, nos colocar no lugar do outro. Por que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo? É olhar para nós. E o bem que nós queremos para nós, nós devemos desejar para o outro. Então, nós devemos proceder assim. Estes homens aqui confiavam completamente em Deus. O que foi queimado ali no fogo? Somente as amarras. Que amarras você precisa que sejam eliminadas da tua vida hoje? Coloque diante de Deus. O que está te amarrando? O que te prende?
que te impede de caminhar, de viver uma vida próspera, de viver uma vida abençoada? Qual é a tua amarra? O que tem te prendido? Coloque diante do trono do Pai. Fale com Deus. Diga: Senhor, me liberta disso. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Por que eu não estou alcançando os meus objetivos? De repente você está na zona de conforto, né? Deus precisou tirar Moisés da zona de conforto, mandar Moisés lá para outra terra distante, aprender a pastorear ovelhas, ficar um tempo longe do Egito, da boa vida que ele tinha, onde ele era um príncipe ali no Egito. Ele foi criado pela filha de Faraó, né, que o encontrou num cesto que a mãe colocou no rio para que ele não fosse morto, dirigida por Deus. A filha de Faraó, a princesa, o encontrou, levou para o palácio e cuidou dele como filho. Então Moisés, ele tinha uma vida de príncipe. Ele tinha servos, ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas Deus precisou que ele saísse dali e fosse para um outro lugar para aprender, para ser moldado, para depois vir e libertar o povo de Deus. Então, de repente, está faltando isso. Você sair da tua zona de conforto, de sair do comodismo e de lutar pelos teus objetivos, de viver o propósito que Deus tem para você. A palavra diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de morte. Que os meus pensamentos são maiores e mais altos do que os seus. Deus pensa coisas grandes ao nosso respeito e para nós. Deus quer nos dar coisas grandes. Deus quer nos dar o melhor. Mas nós devemos querer e tomar a atitude para tomar posse de tudo isso que Deus tem para nós, de tudo que Deus sonhou para cada um de nós. Deus tem sonhos para mim e tem sonhos para você. Propósito, objetivos, Deus tem para cada um de nós. Deus criou cada um de nós com um propósito. Todos têm um propósito, todos têm um chamado, todos têm dons, todos têm talentos que precisam ser usados em favor do reino. Mas muitas pessoas enterram seu talento, se escondem, fogem de Deus, preferem ficar na portinha larga, preferem ficar lá no mundo, acomodado na sua zoninha de conforto. Mas, de repente, é isso que está faltando para você. É isso que está te amarrando. O amor do mundo, as riquezas do mundo têm te seduzido e têm te impedido de viver o verdadeiro plano que Deus tem para a tua vida. E Deus tem o melhor para nós. Mesmo eles estando em um cativeiro na Babilônia, esses 3 homens e mais Daniel viveram ali. Eles eram nobres. Eles viveram uma vida muito boa na Babilônia. Eles foram administradores, governadores. Deus os honrou porque eles honravam a Deus em todo o tempo. Quando Daniel disse que ele queria se abster dos manjares do rei e comer frutas, legumes e verduras até que Deus desse uma resposta para ele, ele estava honrando a Deus, de não se contaminar com os manjares. E Deus honrou aquele homem grandiosamente. E esses 3 aqui também, porque não se prostraram diante de uma imagem. Daniel foi lançado numa cova de leões porque não deixou de se prostrar diante de Deus, diante de um decreto do rei. Eu não sei qual que é o decreto que o inferno tem lançado contra a tua vida, mas não se prostre diante dele. Se prostre diante da palavra e diante de Deus. Aí você vai ver Deus trabalhar a teu favor, você vai ver Deus quebrando as amarras da tua vida. Esses 4 homens viveram muito bem na Babilônia. Foram honrados
porque eles honravam a Deus. O rei reconheceu quem era o Deus Altíssimo, quem era o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. As pessoas lá fora devem ver Deus na tua vida e saber quem é o Deus que você serve. Por mais que muitas vezes você passe até por louco, por louca, mas eles vão ver quem é Deus na tua vida. Porque é assim que Deus opera. As coisas de Deus muitas vezes é loucura para as pessoas que não têm conhecimento. Porque Deus opera de formas que nós desconhecemos. O milagre é Ele que faz. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus sabe como trabalhar. Deus chamou Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, perseguidor da igreja. Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido por causa do evangelho e foi pregar a palavra de Deus, porque era esse o plano, o propósito que Deus tinha para a vida dele. E ele disse que se ele morresse ontem, naquele dia, o morrer para ele era lucro, porque ir com Jesus para ele era a maior recompensa. Por mais que ele viveu com açoites, preso, mas ele pregou a palavra, mas ele perseguiu. Muitas pessoas foram presas e até mesmo mortas por causa da perseguição deles. Mas ele entendeu quem era Deus, quem era Jesus, qual era o plano de Deus. E e ele não teve aquele contato direto com Jesus como os outros 12. Mas Paulo foi um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus ali, que saiu evangelizando a Ásia, fez muitas viagens missionárias, ficou muito tempo em prisões, mas não deixou de pregar a palavra. Então, quando ele estava preso, Paulo e Silas louvavam na prisão. As cadeias se abriu, eles saíram de lá. Então, para você ver como Deus faz. Porque mesmo em situações difíceis, louve a Deus, seja grato. E você vai ver Deus derrubando as prisões, Deus queimando as amarras que estão te amarrando. Busque a Deus. Eu não sei o que te prende, eu não sei o que te amarra, mas Ele sabe. Fale para Ele: Senhor, eu não quero mais viver assim. Queima isso, elimina isso da minha vida. A incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança, a ingratidão. Elimine isso da tua vida. E você vai viver como esses homens viveram. Você vai viver o melhor de Deus. E vai viver o propósito de Deus para a tua vida. De repente você tem planos e vocês têm metas. Mas Deus tem outros, maiores e melhores para nós. Porque Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Basta nós crermos, basta nós confiarmos em Deus. Então guarde esta palavra no teu coração, leia todo o capítulo 3 de Daniel, você vai ver o que fala nos versículos seguintes. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Pai, que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor venha queimar as amarras da vida dela, que o Senhor venha abrir os olhos dela e que ela passe a viver o plano, o propósito, os teus sonhos, os teus pensamentos ao nosso respeito. Que elas venham desfrutar do melhor, que elas venham viver o melhor que o Senhor tem para as suas vidas. Pai, eu te agradeço por cada vida que tem ouvido esta palavra e que o Senhor use a vida deles, Pai, para que esta palavra chegue a outras pessoas. Que a tua palavra, Pai, venha edificar, venha abençoar, venha renovar e venha transformar vidas, Pai, em nome de Jesus. Então curte, compartilhe esta palavra, se inscreva no canal, mande para outras pessoas. Se você sentir no teu coração, vou mandar esse devocional para um amigo, para o meu colega, para o meu vizinho, para o meu familiar, Ore e peça para Deus te direcionar para quem eu posso enviar esta palavra.
Então, que Deus abençoe o teu dia grandiosamente, em nome de Jesus.